fotografia meu plano A, né? Eu tenho fotografia e tenho uma loja, uma empresa de convites de casamento também. Só que a pandemia me deixou muito para baixo e a parte de pose, né? Aquele congelar, aquele velho branco. E toda vez eu tava vendo suas lives, entrava aqui o anúncio, que você é o estrela, né? Pra mim aqui, sempre avisa. Só que eu nunca tinha tempo. Deixava pra lá, não, amanhã a gente faz, amanhã a gente vê, amanhã a gente vê. E hoje eu não tô bem aqui. Tal, eu disse, não, eu vou assistir hoje. E eu tô aqui. Eu disse, não, vamos ver o que o Robson vai me dizer, né? Desses brancos, o que a gente pode fazer do guia de pose. E eu queria saber mais. Total. Você quer saber mais o quê? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Então, porque assim, eu consigo luz, composição. Eu fiz até um casamento essa semana lindo, conexão entre os noivos, o casal, aquela conexão massa. Só que tem uma hora que dá branco, não sai mais nada, sabe? A gente meio que faz, vamos dizer, as 20 poses padrões e depois eu congelo. Quem congela Total. sou eu. Total. E o que você precisa então? Você precisa literalmente ter mais ideias. Você precisa aumentar sua bagagem visual. Você sabe o que é bagagem visual? Não. Então vamos lá, vou te ajudar. Uma bagagem visual, eu tô olhando pro lado porque eu tô olhando o seu trabalho enquanto a gente conversa, tá? Bagagem visual deixa eu dar um exemplo bobo e besta para você, mas é ver mais, é enxergar mais, aumentar a nossa bagagem como se fosse uma mala, só que uma bagagem visual. Para você falar melhor, para você escrever melhor, a gente tem que ler. Dizem que para escrever bem, você tem que ler bastante. Você, nesse caso, está aumentando sua bagagem de leitura. Você está entendendo? Para a gente fotografar melhor, ter mais ideias, você precisa aumentar a bagagem visual. Ou seja, aprender a ver fotografias. Como assim aprender a ver fotografias? Todo mundo já sabe ver fotografias. Não sabe? Não sabe? A maioria de nós vê fotografias, mas não sabe enxergar fotografia. Por quê? Porque muitas pessoas olham para o meu trabalho, por exemplo, e acham bonito. E dão um like, dão um comentário. Mas se eu perguntasse para aquele momento, parar tudo e refazer a foto exatamente como eu fiz, a pessoa não saberia por onde começar. E ó, eu não estou dizendo para copiar, mas é que eu sempre brinco. Para a gente aprender a escrever, primeiro você aprendeu a copiar da professora que a professora escreveu no quadro. É ou não é? Primeiro a gente tem que aprender a copiar e depois a gente começa a criar. É esse o processo. Só que às vezes a gente para de aprender a copiar. Ou pior, copia coisa ruim. Tem muitas pessoas às vezes que ficam olhando o trabalho dos seus concorrentes ou dos fotógrafos aí da sua cidade. Então você começa a consumir a bagagem visual que todo mundo consome. Logo, você faz a mesma coisa que todo mundo faz. É mais ou menos como, por exemplo, se você está numa família onde ninguém fala palavrão, você também, por si só, não fala palavrão. Agora, quando você está rodeado de pessoas que falam palavrão, isso é normal para eles falarem palavrão, você naturalmente fala palavrão sem nem perceber. Por exemplo, eu falo palavrão, às vezes escapa de mim. Minha mãe fala palavrão, entendeu? E não é ruim pra gente, porque pra nós é tranquilo, é normal, não tem nada de errado com isso. Só que é questão cultural, é questão de bagagem auditiva nesse caso. Então você precisa aumentar a sua bagagem visual. Só que para aumentar a bagagem visual não basta ver, a gente precisa saber enxergar, saber entender o porquê que a pose tá legal aqui. Por que essa pose o Kunz usou para essa pessoa? Sabe? Por que algumas poses o Kunz usa para algumas pessoas e outras poses ele não usa para algumas pessoas? Se você começar a reparar no meu trabalho, você vai ver que tem poses que eu repito quase todo ensaio, mas nem todo, porque aquele casal não repetiu aquela pose. Tem poses que você vai ver, você vê uma vez eu fazer, duas vezes eu fazer, e nunca mais repetir com outro casal. Por quê? Porque a gente tem que sacar o porquê fazer, não é só sobre fazer a pose. E por isso eu, Kunz, não vendo um guia de poses como a maioria vende, por R$ 97 ou uns pila por aí, porque eu não quero fazer você copiar. Primeiro, porque a maioria não sabe copiar. A maioria não sabe como executar. Então, o meu intuito é ter um guia de pose em vídeo. Aulas onde eu explico cada uma das poses. Eu explico por que essa foto funciona para esse casal
E como eu cheguei nela? Como eu pedi? O que que eu falei? Pra onde, sacou? E isso é aumentar a bagagem visual. Não é te mostrar uma foto. É te mostrar uma foto e te explicar como eu fiz, por que eu fiz. E o passo a passo dela. Isso é aumentar a nossa bagagem visual. Então, se você diz que é uma fotógrafa plano bar, ou seja, uma fotógrafa avançada, quantos anos já, Priscila? 8 anos. 8 anos de fotografia. É natural que, com o tempo, você comece a se repetir. É natural. Acontece com todo mundo, inclusive acontece comigo. E é aí que eu preciso me reinventar. Como é que eu me reinvento? Rezando, esperando que o Nossa Senhora da Reinvenção me abençoe? Não, eu tenho que correr atrás de alguma coisa. Sabe? É a mesma coisa que eu pensar em conteúdo aqui. Pô, imagina, eu tô há 1 ano e meio, todo dia em live aqui, respondendo perguntas de vocês. Esses dias eu falei pra Diana, nossa, Diana, eu preciso estudar uma outra coisa, eu preciso aumentar minha bagagem visual, eu preciso ver coisas diferentes para os meus exemplos, para as minhas analogias melhorarem. Você tá entendendo? Então, assim, eu inclusive estudo para ter novas analogias, para fazer novas analogias. Para fazer novas analogias, eu preciso de novas histórias. Eu preciso conversar com pessoas, ver histórias, ouvir histórias, ter acontecimentos. Eu consigo usar esses acontecimentos, essas histórias, como analogia para vocês. Então, olha que massa. Então, assim, isso é aumentar a bagagem visual.